Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Zep. E esse é o Zé. Sejam bem-vindos ao canal. Eu fiz esse suporte com elas praticamente todas juntas ali, mas pelo fato de eu ter pouco espaço para guardar. Caso você queira fazer um suporte só para uma determinada máquina ou para outra, se você tiver espaço, condição, beleza. Para mim, no meu caso aqui, eu acredito que para muita gente na oficininha não tem espaço para ficar guardando muita coisa, então eu acredito que seja mais interessante. Gente, para essa ferramenta nós vamos usar, eu procuro usar material mais barato, um material mais fácil de encontrar, para facilitar a vida de todo mundo. A mim, vocês, lógico. Muita coisa assim, vocês podem achar um pouquinho estranho, mas a minha intenção é de passar uma ferramenta que realmente ajude a gente no dia a dia, funcional e ao mesmo tempo mais barato. Para começar o projeto a gente precisa de uma base. Isso aqui é um MDF 18mm. É um dos mais grossinhos que tem, então ele vai ficar bem firme. De vez em quando eu passo nas marcenarias, converso com o pessoal lá, eles me arrumam os retalhos. E aí normalmente eu consigo reaproveitar para muita coisa aqui. Uma outra coisa que eu faço, não tem problema nenhum quanto a isso, sempre na casa das pessoas, eles querem trocar um guarda-roupa ou um móvel qualquer da casa. E aí eles descartam o velho, porque chegou o novo. Eu sempre que passo, que eu vejo algum material legal, eu pego para mim, trago para cá e reaproveito. Isso vai de cada um, né? Mas eu não tenho problema nenhum com isso. É uma coisa que está descartada na rua que dá para... que é lixo para um, às vezes para a gente serve muito. E vamos precisar de alguns parafusos para prender as ferramentas. Esses parafusos aqui, eles têm mais ou menos 3 milímetros. Eu, em polegada, sou um desastre. Mas uma coisa interessante de falar é isso aqui. Para cada parafuso, nós vamos usar 3 porcas. Aqui é a cabeça do parafuso e mais 3 porquinhos. Depois vocês vão entender o porquê. E uma roelinha. Para cada um. Para prender a ferramenta, além do parafuso, nós vamos usar de uma abraçadeira. Uma sugestão minha, essas abraçadeiras aqui, esses modelinhos aqui, eles são usados para prender cano de PVC na parede. Prende aqui e prende na parede lá. E não é uma coisa cara, é baratinho. O que você vai ter que fazer é pegar a sua ferramenta e ver qual desses modelinhos aqui. Eu não vou passar medida, porque cada um vai ter uma ferramenta. Eu vou dar um exemplo aqui. Aí para você vai se adaptar à sua ferramenta. Eu aqui no caso eu vou usar todas essas aqui, certo? Se você não quiser usar esse tipo de braçadeirinha, uma sugestão que eu dou, que a gente vai usar aqui, isso aqui é de calha. Também se você não tiver, vai o pessoal que mexe com calha, eles têm muito retalhinho desse. E dá pra gente aproveitar. A gente vai desamassar ela e cortar a tirinha aqui para fazer, no caso, o mesmo que foi feito aqui. Uma coisa que eu uso muito aqui, muito não, mas sempre que eu vou montar minhas peças de artesanato, eu uso isso aqui. Ela tem mais ou menos 1 centímetro aqui de largura e é uma chapinha fácil de manipular. Ela ajuda muito, depois vocês vão ver um exemplo, ela ajuda muito caso você vai fazer um desenho, desenvolver um desenho e não tem uma certeza de como vai ficar, aí isso aqui ajuda muito. Você usou lá, beleza, já está aprovado, você vai dobrar um material mais forte, mas já com a certeza do desenho dela. Aí depois você volta ela e está pronta para usar em um outro projeto. Igual esse aqui, mais ou menos, eu queria ter uma noção melhor do desenho, rodei
e coloquei lá. Vi que ficou legal, a partir disso já continuei. Usei, você volta ela, alinha ela e vai usar em outro projeto. Só é interessante, uma dica, é depois que você cortar ou vier o pessoal lá já cortadinho, passa uma lixa nela aqui, para não ficar aquela coisa perigosa, que às vezes sobra umas ferpinhas ali, acaba machucando a gente. Estando aqui, ó, você pode passar a mão aqui sem problema, que não vai te machucar. Uma outra coisa que nós vamos usar, que também se consegue sem pagar nada, que é interessante, é câmera de ar de carro, ou de caminhão, tanto faz, mas câmera de ar, pedaço. Nós vamos cortar com a tesoura umas tirinhas, mais ou menos 1 centímetro. E a gente vai enrolar aqui, é mais para proteger a máquina, para não ficar forçando, riscando. Às vezes, né, você tem uma máquina novinha, vai colocar ali, vai ficar riscando a máquina, então não é legal. É mais para dar uma concheguinha ali, um carinho na máquina. Eu vou precisar de uma cantoneirinha, essa aqui é mais para esmerilhadeira. Como eu disse, isso aqui é material que eu já usei, não deu certo. Eu vou tirar 2 pedacinhos desse material aqui. Essa aqui ela tem 5x5. Ela tem a paredinha dela aqui, a grossura é 1/8. Então é uma coisa mais forte. Aqui não pode ser uma lata muito fina não, para ficar uma coisa mais legal. Mas não precisa ser coisa grossa também não. 1/8 já dá bem. E outra coisa que nós vamos usar é um disjuntor. Vocês vão entender o porquê disso. No mercado que eu conheço, existe esse, existe o antigo preto. Eu prefiro esse aqui, porque ele desarma mais fácil, para você ligar e desligar a máquina. Esse aqui, tem que exercer uma força um pouquinho maior, pouca coisa, mas exerce uma força maior. Vamos precisar de um pedaço de fiação. Eu tenho aqui na oficina uma fêmea, para a gente ligar a máquina. Existe aquelas outras que são parafusadas na base. Aí vai do que você tiver aí, o que você achar mais baratinho. É interessante uma coisa, a furação dela aqui, normalmente tem máquina que vem com pino para entrar aqui, de 10 amperes, é um pino mais fininho. E tem máquina que é de 20 amperes, certo? Que aí é um pino mais grosso. É interessante você pegar, existe no mercado essas tomadinhas que aceitam os dois, 10 ou 20. Então é mais interessante, porque de repente você faz isso com de 10, aí pega uma máquina que tem uma tomada de 20, já não vai entrar aqui, entendeu? Aí já, pondo esse tipo, já resolve os dois. Na hora de comprar, você pegar, serve para as duas aqui, 10 e 20 amperes, se servir é essa mesmo, certo? Oi, gente. Gente, tô passando aqui para dizer que toda vez que aparecer essa vinheta aqui, a ideia é minha, viu? Não é dele, não. O posicionamento que eu encontrei para minhas ferramentas é esse aqui. Dá para trabalhar em volta a tudo. É muito importante deixar as esquinas, todas elas fáceis, para depois a gente prender na mesa com sargento. E eu já posicionei aqui as braçadeiras, conforme eu já medi, já tá, para mim já está certo aqui. Caso você não saiba a medida, essa vetinha tem 1 centímetro, ela é fácil de manipular ela. Faz um grauzinho aqui com a mão mesmo, coloca lá e dobra ela, na medida que já vai sair mais ou menos o modelinho que você tem. Aí você transfere para um papel, as medidas todas elas, para levar o papel na loja e compra com
o papel em mão, você vai medindo aqui para ter uma noção daquela que vai te servir. É interessante que ela fica um pouquinho afastada, para depois na hora da gente prender ficar mais fácil. Antes da gente fazer a marcação, nós vamos colocar a tira de câmara de ar aqui. Assim ela vai engrossar um pouquinho e aí a gente já faz uma marcação mais certa lá. Caso você vá fazer cortar as tirinhas, não for usar esse modelinho aqui, dá para tirar. Eu vou tirar um pedaço aqui que eu vou usar aqui no disjuntor. Tira com 20 milímetros no caso, porque aí vai a furação aqui e sobra parede ali para ajudar a segurar. No caso aqui é facinho, coloca um pouco de cola instantânea e repare que ela está com tendência de fazer curva assim, porque é o sentido da câmera. Então a gente põe a favor, ela querendo virar para cá. Secou aqui, aí é só enrolar. Para finalizar aqui, mais uma colinha. E já está pronto. Isso aqui é muito interessante. Primeiro, para proteger a máquina, não ficar riscando a máquina. E outra coisa é que quando dá o aperto, não fica aquela coisa seca do metal com o plástico. A borracha em si, ela vai ajudar na hora que a máquina estiver ligada, ela não ficar vibrando tanto, ela consegue aconchegar mais ali. Existe no mercado essas borrachinhas, elas são bem macinhas, tem várias larguras, mais estreitas, mais largas que essa. Dá certo também. Ou a função é a mesma. Essa aqui vai ficar um pouquinho mais bonitinha, mas dá certo também. Uma coisa que eu errei, que o nosso amigo está me corrigindo aqui, na hora de comprar as braçadeiras, compra uma braçadeira um pouquinho menor, para que ela fique levantada. As minhas ficou um pouquinho baixa, e aí eu tive que rechear mais aqui, para ela ficar mais altinha. No caso aqui, dá essa distância aqui. Nesse caso aqui mesmo, que eu pus aquela borracha, eu tive que colocar mais uma camada para dar certo. A gente erra, né? Devagarinho vai consertando as coisas. Bom, já recheei tudo com as borrachas. Agora a gente vai fazer a marcação para fazer a furação e já começar a prender elas. Como é alta, a caneta não vai passar ali para fazer a marcação, eu vou usar um prego, uma chave de fenda fininha que passa no buraquinho aqui, mas para a gente marcar ela e depois fazer a furação. Já fiz a furação, o parafuso já passa, já dá pra gente prender, porém, o parafuso que eu comprei não passa aqui.
a gente vai ter que abrir um pouquinho mais o buraco aqui. Gente, não faça isso. Mesmo se você pôr uma madeira aqui e for furar, pode acontecer dela travar, a broca travar na peça e ela roda. E aí mesmo você segurando aqui, ela vai rodar, forçar, e muitas vezes pela chapa ser fininha, ela pode cortar a tua mão, machucar de alguma forma. Então prenda bem a peça para depois fazer isso. Então a peça bem presinha aqui, a gente fica mais à vontade para fazer a furação. Ele já passa. Se o buraco ficar um pouquinho mais largo, não tem problema não, é até melhor. Na hora de encaixar ela lá, ele encaixa mais fácil. Já fiz a furação, melhorei o furo aqui, agora o parafuso já passa. Tá tranquilo. Se ficar um pouquinho mais largo aqui, não tem problema. Agora a gente já vai prender o parafuso. Cabeça embaixo. E ele vai subir. Prende essa parte aqui bem presa, para depois não ficar rodando. Se ele ficar um pouquinho afundado aqui, é até melhor. Quanto mais preso, melhor fica. A importância dessa porquinha aqui embaixo é que você consegue uma regulagem um pouquinho maior. No caso, se você colocar ela aqui e ela ficar muito alta aqui em cima, não tem problema, você puxa essa porca aqui até aqui e faz o aperto. Se precisar de mais para baixo, você leva essa porca aqui para baixo e faz o aperto depois. Ela vai ter uma regulagem para cima ou para baixo conforme você precisar. Estando ela já na posição dela aqui, quando a outra vier, uma vai encostar na outra e dar o aperto. Mesmo tendo levantado, ela consegue dar o aperto. E assim você vai colocando todas elas. No caso do comprimento do parafuso, você vai dar a medida aqui 18 milímetros e a sobra aqui, mais ou menos 3 centímetros. Para a esmerilhadeira, eu já prendi aqui atrás, aqui as duas cantoneirinhas, eu fiz 3 furos aqui, para a gente prender na peça de madeira. Eu vou passar um esmalte aqui em volta. Vou buscar o melhor ângulo. Ela tem que entrar faceadinha ali. E aí você vai marcar ela aqui. Aonde não marcou aqui, esse buraquinho a mais, é onde tem que ser a furação. A furação em si é interessante um pouquinho mais largo para na hora dar um ajuste, porque quando você for apertar, ela vai ficar quieta no lugar dela. Já fiz a furação e o parafuso está passando bem livre aqui, que é bom. Porém, antes, a gente vai posicionar ela lá e ver se bate. Ela tá bem apoiada aqui embaixo, que quando parafusar aqui, ela vai ficar firme. Uma coisa muito importante da gente fazer, principalmente com ela, a rotação é muito alta, é a gente colocar essas goelas de pressão. Que aí ajuda o parafuso com a vibração não ficar soltando fácil. Cadê a luva? Para mim pôr o parafuso com a luva fica difícil, não dá sensibilidade ali, é por isso que eu tirei a luva. A máquina está desligada, tá tudo bonitinho. Dando posicionado, tá tudo certinho aqui. Agora a gente vai fazer a marcação dessa furação e prender ela aqui. Tem que estar bem certinho,
Porque uma vez que a gente prenda aqui, depois já fica mais difícil de mexer. Prendi esse parafuso, já tá, as cantoneiras já tá bem presas. Na hora de tirar e você colocar de novo, caso pode acontecer você ter alguma dificuldade aqui de novo, tira ele fora, abre e vê aonde você tem que abrir mais o buraco ali e abre um pouquinho. Se ficar um pouquinho mais largo não tem problema não, porque com a roelinha ali a gente consegue travar ele do mesmo jeito. Muitas vezes assim, igual eu tô colocando aqui, você pode falar, ele colocou tão facinho. Não, na verdade não é assim. A gente tem alguns problemas no meio do caminho e pode acontecer com você. Então sempre prenda esses dois primeiro para depois prender aqui. Uma vez que você vai prender aqui, tem que bater certinho. Aqui ele acomoda, com a borracha ajuda a acomodar, mas não precisa ser uma coisa tão precisa. Aqui já é interessante ser um pouquinho mais preciso. O próximo passo agora é a gente colocar a parte elétrica. O primeiro a ser colocado é o interruptor, no caso aqui um disjuntor. Esse é muito importante. Procure colocar ele numa posição que quando você estiver trabalhando com essa máquina, você desliga ele fácil, ou essa desliga ele fácil. No caso aqui, a maior dificuldade que eu estou tendo é em relação a esse, mas eu venho com o braço do lado de cá e consigo desligar ele fácil. A braçadeirinha não deu certo, ela ficou muito longe aqui para a gente colocar a porca e desajeitado. Para facilitar, eu peguei uma barrinha de ferro, 6 por 1/8, que o nosso amigo passou as medidas para mim. A furação aqui é interessante deixar um pouquinho mais largo. Como essa peça aqui ela é mais rígida, então é interessante você deixar um pouquinho mais largo o buraco aqui, para ficar mais fácil na hora de colocar aqui. Repare que aqui ela já está encostada na nossa porca de baixo aqui, que ela vai servir de apoio. É um encosto na verdade. Então aqui ela já está encostadinha, porém aqui, se eu quiser ela mais para baixo eu deixo, se eu quiser ela mais para cima eu deixo. Se você apertar sem essa porca aqui, você dá aperto, lógico. Porém vai entortar toda essa peça aqui e vai virar uma bagunça. Aí depois na hora de tirar e na hora de colocar de novo, você vai ter problema. Aqui, para se ter uma noção, tá todas as máquinas presas. Na verdade a gente quando vai usar, prende uma ou outra. Não há necessidade de prender todas elas. É conforme a sua necessidade na hora, você prende uma ou prende a outra. Uma vez colocado o sargento, a ferramenta está firme. Você pode trabalhar aqui tranquilamente, não vai ter problema. E isso envolve todas elas. Sempre vai ter que ter a esquininha aqui da peça de madeira livre para receber o sargento. Assim todas elas ficam bem presas. Para prender o disjuntor, eu cortei 2 chapinhas dessas. Essa chapinha é aquelas de calha. Cortei as 2 tirinhas, já dei uma limpadinha aqui nas beiradas para não ficar aquelas ferpinhas. E agora a gente tem que prender aqui. O alicate mesmo, dá uma distância aí de uns 1,5, 2 centímetros aqui e faz um ângulo de 90 aqui. Feito isso, coloca ela aqui faceadinha e com a mão mesmo você consegue dobrar ela. Aí por último aqui você faz uma marquinha aqui, ou já pega o alicate mesmo e faz a outra dobra. E tá feito pra gente prender ela lá. Gente, eu coloquei o disjuntor, tá bem preso aqui, é importante ele tá bem fixo. Existem outros interruptores, mas eu aconselho um disjuntor porque esse aqui mesmo é 40 amperes. Você põe aqueles interruptorzinhos pequenininhos, logo dá problema, é mais fraquinho. Esse aqui é mais forte, é mais tranquilo. Para fazer a instalação elétrica aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, nenhuma das máquinas
vão ligadas na tomada, direto lá na fonte de energia. Você vai ligar sempre, todas as máquinas, essa no caso é das milhadeiras, vão ligar aqui, para depois usar. Isso serve para todas elas. Por que disso? Porque na verdade você vai entrar com a máquina ligada aqui. Você vai colocar a máquina, vai acionar a máquina aqui e vai travar ela com aquele botãozinho lá ligado. Isso serve para essa e serve para essa, qualquer uma das máquinas que você colocar aí. Aí o que vai acontecer? Você vai entrar com a fiação da sua máquina aqui, certo? Essa fiação aqui é uma extensão. Deixa eu enrolar aqui para vocês entenderem. Essa aqui é uma extensão. Essa sim vai na energia. Se você não tiver extensão, se você quiser pôr o pino macho logo aqui, não tem problema nenhum. Aí depois você pega uma extensão que você tiver e engata nele ali, certo? Já liguei na energia e ela não está rodando, porque o disjuntor está desligado. A partir do momento quem vai comandar agora é aqui. Você entra com a máquina aqui, depois é interessante você escrever uma marquinha aqui desligado e aqui ligado, ou aqui em cima em algum lugar, algo que você consiga identificar mais fácil. Porque você vai entrar com a máquina já ligada, porém não colocada na energia. Instala aqui o pino macho da tomada. Feito isso, está desligado aqui, aí você vai ligar lá na energia. Uma vez que ligou na energia, ela está pronta para usar. Aí é só ligar ou desligar, certo? A instalação elétrica aqui é bem simples, mas vamos dar um toque para a gente entender melhor a coisa. Aqui você tem um pino macho instalado normalmente, é 2 fios que vai lá dentro. Tem uns que tem aterramento, também pode aterrar, que é o fio do meio. A extensão vem aqui. Se você não quiser usar esse sindal aqui, não tem problema, você pode emendar com fita isolante a fiação, certo? É um para cada um, isola com fita isolante, tá tudo certo. Aí no caso, você está vindo com a energia aqui, uma vai entrar dentro do disjuntor e vai sair do outro lado para a tomada. O outro, ele vai passar direto, tá vendo? Um entra aqui e sai do outro lado. Você vai engatar uma pontinha aqui e depois engata a outra ponta aqui. Aí é ele que vai fazer o liga e desliga. Esse aqui ele simplesmente vai direto e aí você instala dentro da tomada. Gente, uma coisa interessante falar, na hora de soltar ou tirar a máquina fora, não há necessidade de tirar a abraçadeira por inteiro. Tira só de um dos lados que você achar melhor e dá uma folgadinha só no parafuso, que ela solta fácil. Na hora de colocar, também vai mais fácil. Eu prendi o sindal aqui com parafuso para ele ficar firminho. E aqui eu coloquei esses... Isso aqui é usado para prender cabo de internet, aqueles antigos cabos de televisão. É mais para ele ficar bem forte aqui. Porque senão que você vai manuseando pode estourar ali. Então aqui ele fica mais preso. Mas um detalhe que eu esqueci de falar, esses parafusos aqui é o que prende a esmerilhadeira aqui. Aí eu fiz um furo aqui, mais ou menos a medida do parafuso, um pouquinho de aperto. Para quando terminar de usar, a gente vai guardar ele aqui. Não tem rosca aqui não, é que entra um pouquinho apertado, então
Fica os dois presos aqui, aí evita de ficar perdendo. Eu tive que fazer um buraquinho ali por causa do botão da parafusadeira, ele estava pegando embaixo. Bom, é isso, gente. O meu problema aqui é espaço. Se é o seu caso, é uma coisa que vai ajudar. É uma força a mais, uma mãozinha, vamos dizer assim, que vai dar um apoio a mais pra gente. É uma ferramenta, entre aspas, um pouco bobinha, mas ajuda muito. Em certas ocasiões que você vai realmente precisar de um apoio a mais ali. É igual ao mesmo caso do amorça. Sem ela, muita coisa você não consegue fazer. Eu pus uma argolinha aqui para pendurar ela, que eu não tenho lugar para guardar. E ali fica fácil para a gente manusear ela. Uma coisa importante que é muito detalhe para a gente ficar lembrando e é bom falar, quando você for usar a máquina aqui, no caso aqui, eu travo ela aqui, ela fica travada. É o mesmo caso da furadeira, da parafusadeira, da esmerilhadeira e outras máquinas. Você tem condição de destravar ela, então ela mantém travada para você usar a ferramenta. Terminou de usar, desarma ela, porque senão você esquece, aí acaba acontecendo alguma coisa. É uma coisa que é uma engenhoca, né? Eu vivo fazendo gambiarra, adoro fazer gambiarra. Experimenta uma coisa, experimenta outra e vai indo. Mas ajuda muito. Eu fiz uma marquinha aqui. Ele está falando que é bobeira, mas é interessante, já que uma coisa que eu aprendi na oficina, que eu amo, eu adoro, se eu puder eu passo o dia inteiro aqui. Meu tempo é um pouco limitado, o meu espaço é limitado, como vocês viram, mas eu adoro isso aqui. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo, segurança. Segurança é uma coisa que é muito legal estar aqui, mas para a gente machucar, assim, piscar de olho acontece as coisas, e não precisa ser uma máquina não, uma chave de fenda, um martelo, qualquer coisa pode machucar a gente, e não é legal. Eu fiz uma marquinha aqui, deixa eu chegar mais perto para ver. Eu pintei aqui de azul, e aqui minto, errei. Tá bom, eu errei. Eu pintei aqui de vermelho e aqui de azul. Azul, né, uma coisa tranquila. Estando indo para o vermelho, já ela vai ligar. Eu até escrevi aqui embaixo, não sei se dá para ver direitinho. Depois eu vou pedir para o Zé tirar uma foto. É para ilustrar e ao mesmo tempo, na hora ali, você está trabalhando, concentrado no serviço. Então é interessante, tudo que puder facilitar é bom para a gente. Então põe a máquina ali já engatada, com o disjuntor desligado, engata na tomada e a hora que for usar, você tem o controle aqui. Desligou aqui, acabou a máquina, morreu o assunto. Eu costumo, em alguns projetos de madeira que eu faço muito essas rodinhas aqui. Eu citei o exemplo desse, que ficou bem lisinho, bem redondinho aqui, e esse aqui que ficou cônico. Mas para ilustrar, eu uso um parafuso de 1/4, né? 1/4, mas é mais ou menos a medida da broca, que é usada na serra-copa. Para não ficar uma coisa muito larga, para ficar bem centradinho. E coloco uma porca de cá, outra de cá. É interessante apertar bem, porque quando você vai manusear, às vezes se a porca der de soltar, ela roda em falso, é meio
E aqui entra no mandril, esse pedaço aqui. Entra lá, fica preso, aí você tem liberdade de, entre aspas, tornear a pecinha, entendeu? Não é em todo serviço que você vai usar, mas de repente se precisar, já vai ajudar. Fora isso, eu acho que não tem assim muito o que acrescentar. Qualquer coisa, vai comunicando com a gente, vai perguntando alguma coisa, vai sugerindo alguma coisa, a gente está aí para aprender. Hoje não tem erro de gravação, não. Eu tive uma conversinha com ele, eu estou evitando de errar para não ter erro de gravação. Mas, gente, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Eu espero de coração que tenha ajudado em alguma coisa. Qualquer coisa, pode falar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender e passar alguma coisinha. Um beijo. Obrigado, viu? Amo vocês. Fique com Deus.